Um prédio em chamas, um bombeiro que perdeu a vida e um encontro com Jesus na eternidade. O que ele revelou sobre este mês de novembro pode abalar sua fé ou, quem sabe, fortalecê-la como nunca antes. Prepare-se para ouvir a impressionante história de Miguel, que atravessou a fronteira entre a vida e a morte. Meu nome é Miguel Oliveira, e há 15 anos sou bombeiro na vibrante cidade de São Paulo. Durante todos esses anos, enfrentei o desafio de adentrar prédios em chamas, resgatar pessoas de veículos destruídos e atender vítimas de desastres. Nessa jornada, tive a oportunidade de testemunhar tanto os gestos mais nobres quanto os momentos mais sombrios da humanidade. Tenho presenciado famílias que, em questão de minutos, perdem tudo o que construíram. Ao mesmo tempo, já testemunhei verdadeiros milagres ao encontrar sobreviventes em lugares onde a esperança parecia ter se esvaído. Ao longo de toda essa jornada, minha fé em Deus se manifestou de maneira prática, embora sempre tenha permanecido um tanto distante. Era um tipo de fé que surgia da experiência cotidiana de encarar a vida e a morte, mas sem nunca realmente mergulhar nessa relação. No dia 28 de outubro de 2025, apenas 8 dias atrás, tudo se transformou para mim. Havia algo no ar que parecia diferente naquela noite. Uma sensação de apreensão tomou conta de mim, uma emoção que eu não conseguia explicar. Nosso batalhão foi acionado para combater um incêndio em um conjunto habitacional na Zona Leste. As primeiras informações que recebemos indicavam que o fogo havia começado no térreo e se espalhado rapidamente pelos andares superiores. Havia relatos de moradores presos em seus apartamentos. Quando chegamos, as chamas já haviam tomado conta de grande parte da estrutura. O calor era intenso mesmo à distância. As sirenes, os gritos e o caos se entrelaçavam, formando um cenário que fazia parte do nosso cotidiano. No entanto, naquela noite, tudo parecia mais amplificado, mais urgente. Recordo-me de observar o céu enquanto vestia meu equipamento de proteção. Ele estava surpreendentemente limpo, com estrelas cintilantes mesmo diante da poluição luminosa da cidade. Nossa equipe se organizou e se dividiu para dar início ao resgate. Meu parceiro Lucas e eu recebemos a missão de investigar o terceiro andar, onde surgiram relatos de uma família que ainda estava presa. O comandante nos concedeu apenas alguns minutos para essa tarefa, pois a estrutura do prédio estava comprometida e corria o risco de desabar a qualquer instante. Adentramos o prédio, subindo pelas escadas que já haviam sido parcialmente devoradas pelas chamas. O calor era opressivo, mesmo com nossos equipamentos de proteção. A fumaça densa tornava quase impossível ver além de alguns centímetros à nossa frente. Utilizávamos a técnica padrão: manter contato com as paredes, garantir uma comunicação constante e realizar movimentos calculados. Ao chegarmos ao terceiro andar, iniciamos a verificação dos apartamentos. Nos 2 primeiros, encontramos espaços vazios, onde as chamas já se espalhavam, consumindo os móveis e devorando as paredes. No terceiro apartamento, encontramos uma família em apuros. Uma mãe e suas 2 crianças pequenas estavam encolhidas no banheiro, onde a fumaça ainda não havia invadido com toda a intensidade. Lucas assumiu a responsabilidade de levá-los para baixo, enquanto eu me encarregava de verificar o último apartamento daquele andar. Foi nesse momento que tudo começou a desmoronar. Literalmente. Ouvi um estrondo ensurdecedor e senti o chão sob meus pés tremer violentamente. Parte do teto desabou atrás de mim, bloqueando o caminho por onde havíamos passado. Tentei me comunicar pelo rádio, mas só escutei estática. Estava sozinho, cercado por chamas, e o oxigênio do meu tanque estava se esgotando rapidamente. Com isso em mente, decidi explorar o último apartamento antes de procurar uma rota alternativa de fuga. A porta estava trancada, mas se rendeu facilmente ao meu empurrão. Para minha surpresa, a fumaça dentro do ambiente era menos densa, algo incomum diante do estado caótico do restante do prédio. Com cautela, avancei pelo corredor, chamando por qualquer pessoa que pudesse estar ali. Foi então que me deparei com algo que desafiava toda a lógica e o treinamento que eu havia recebido. No centro da sala daquele apartamento,
onde as chamas devoravam as paredes e o teto começava a desmoronar, havia uma figura. Um homem parado serenamente em meio ao caos, fixava o olhar diretamente em mim. Ele estava ali, sem qualquer equipamento de proteção, sem demonstrar sinais de pânico, como se a fumaça densa e o calor intenso não o afetassem de maneira alguma. Meu primeiro impulso foi correr em sua direção para salvá-lo, mas algo me fez hesitar. Havia algo na maneira como ele me olhava, uma intensidade em sua presença que fez meu coração disparar, de uma forma que nada tinha a ver com a adrenalina do resgate. Quando ele estendeu a mão em minha direção, algo surpreendente aconteceu. As chamas ao seu redor pareciam se curvar, afastando-se, como se reconhecessem e respeitassem a força que emanava dele. Miguel, ele disse, com uma voz clara e tranquila, como se estivéssemos conversando em um parque ensolarado, e não em um prédio prestes a desabar. Ele se aproximou de mim, como ele sabia meu nome. E por que não estava tossindo com toda aquela fumaça? Por que suas roupas não estavam chamuscadas pelo calor? Milhares de perguntas surgiram em minha mente em um piscar de olhos, mas meu corpo já se movia em direção a ela, como se fosse atraído por uma força invisível. Quem é você? Consegui perguntar com a voz abafada pela máscara de oxigênio. Você sabe quem eu sou? Ele respondeu, mantendo a mão estendida, e de alguma forma eu já sabia. Uma certeza inexplicável invadiu meu ser. Era Jesus Cristo, ali, no coração daquele caos, chamando por mim. Nesse instante, ouvi um estrondo ensurdecedor. O teto começou a desmoronar, e um bloco de concreto, acompanhado de vigas de metal, vinha em minha direção. Instintivamente levantei os braços em um gesto de proteção, mas no fundo, sabia que era em vão. Aquele peso parecia prestes a me esmagar instantaneamente. No último segundo, estendi a mão e consegui agarrá-lo. Foi como se um interruptor tivesse sido desligado. A dor que senti quando a viga me atingiu foi indescritível, esmagadora e total, mas surpreendentemente durou apenas um instante. De repente, um silêncio profundo tomou conta do ambiente. O rugido das chamas, o estrondo da estrutura desmoronando e os gritos distantes se silenciaram, como se o tempo tivesse parado. Abri os olhos, sem perceber que os havia fechado, e me vi flutuando acima daquela cena caótica. Eu conseguia ver meu próprio corpo preso entre os escombros. O sangue escorria da minha cabeça, e meu equipamento de proteção estava parcialmente destruído. Enquanto isso, meus colegas bombeiros entravam no prédio gritando meu nome, desesperados para chegar até mim. Eu via a expressão de desespero no rosto de Lucas quando finalmente me encontraram. No entanto, o mais curioso era que eu não sentia medo. Não havia dor, apenas uma estranha sensação de separação, como se estivesse assistindo a um filme em que um dos personagens, por acaso, tinha meu nome e meu rosto. Havia uma serenidade indescritível, uma paz que escapava às palavras humanas. E de repente percebi uma luz. Não era como os feixes dos holofotes de emergência que utilizávamos durante os resgates, nem se assemelhava às chamas de um incêndio. Era uma luz intensa, quase celestial, que parecia irradiar de todos os cantos ao mesmo tempo. Uma luz que, ao invés de ofuscar, acariciava os olhos e penetrava nas profundezas da minha alma. A mão de Jesus ainda segurava a minha, conduzindo-me para longe daquela cena de destruição, em direção àquela luz resplandecente. Não estávamos exatamente caminhando. Era mais como se estivéssemos deslizando, como se a gravidade houvesse perdido seu poder sobre nós. Miguel falou novamente, e sua voz reverberou não apenas em meus ouvidos, mas em todo o meu ser. Tenho algo muito importante para compartilhar com você. O ambiente ao nosso redor se transformou completamente. O prédio em chamas, meus colegas bombeiros e meu corpo preso entre os escombros. Tudo isso se desfez. Agora, nos encontramos em um lugar de beleza indescritível. Não eram ruas de ouro, como muitos costumam descrever o céu. Era algo muito mais encantador. Um jardim infinito, repleto de cores que desafiam a nossa imaginação, que não existem em nossa realidade terrena.
A atmosfera ao redor parecia cantar, vibrando em uma harmonia perfeita que envolvia tudo com uma sensação de paz e beleza indescritíveis. A primeira coisa que percebi foi a paz, não aquela paz passageira que experimentamos após um resgate bem-sucedido, nem a tranquilidade de um dia de folga, após longas e cansativas jornadas. Era uma paz profunda e absoluta, que se infiltrava em cada partícula do meu ser. Uma paz tão profunda que tornava todos os momentos de tranquilidade que já vivi na Terra parecessem meras agitações em comparação. Ao nosso redor, erguiam-se o que pareciam ser estruturas, semelhantes a edifícios, mas nada que eu já tivesse visto antes. Eles pareciam seres perfeitos, emanando uma luz própria, como se fossem translúcidos e brilhantes. Os jardins ao redor floresciam em cores que não têm nome, tonalidades que pareciam possuir profundidades e dimensões além da nossa compreensão terrena. No entanto, o que mais me tocou foi a presença deles. A sensação era avassaladora, ser plenamente conhecido, compreendido e amado exatamente como eu era. Não se tratava de ser amado apesar das minhas falhas, mas sim no meio delas. Cada erro que cometi, cada instante em que me senti inadequado, seja como bombeiro, filho, amigo ou homem de fé, tudo isso se desfazia diante daquele amor imenso. Jesus estava diante de mim. Ele não se parecia exatamente com as imagens que costumamos ver nas igrejas ou nos livros religiosos, mas não havia a menor dúvida sobre sua identidade. Seus olhos eram como abismos de sabedoria e misericórdia, refletindo um conhecimento que parecia ter respostas para todas as perguntas que já fiz, ou que jamais ousaria formular. Quando ele me fitava, eu me sentia como se fosse transparente, completamente exposta. Cada segredo, cada dúvida, cada vergonha que eu tentava esconder se tornava visível. No entanto, em vez de encontrar julgamento ou condenação, o que percebi naquele olhar foi uma profunda aceitação. Meu filho, ele começou, sua voz impregnada de peso, propósito e uma profunda compaixão. Eu te trouxe aqui porque eventos significativos estão prestes a ocorrer e meu povo precisa compreender sua importância. Novembro de 2025 marca um momento crucial. O mundo que você conhece está prestes a passar por provas que revelarão os alicerces sobre os quais as pessoas edificaram suas vidas. É essencial que você esteja atento ao que se aproxima. É fundamental que você abra os olhos e veja, não com medo, mas com a verdade que traz esperança, e com a clareza que surge ao compreendermos o que está por vir. O ambiente ao nosso redor começou a se transformar. O lindo jardim que antes existia se desfez. E, de repente, me vi diante de visões inesperadas. Não eram meras imagens ou vídeos. Eram experiências profundas, nas quais eu vivenciava e compreendia, com cada fibra do meu ser, o que estava prestes a se desenrolar. A primeira visão que tive foi nomeada por Jesus como a queda da falsa segurança. Ele segurou minha mão e me conduziu por um labirinto fascinante de sistemas financeiros e estruturas econômicas. Revelou-me as intricadas teias de comércio, crédito e investimento que sustentam a vida de bilhões de pessoas ao redor do mundo. Cada detalhe era uma peça fundamental na construção das histórias e das jornadas que moldam nossas existências. Bancos, mercados de ações, moedas digitais, NFTs e criptomoedas. Essas são as redes invisíveis de confiança que sustentam a civilização moderna. São elementos que as pessoas acreditam proporcionar segurança, os sistemas nos quais depositam a esperança para o futuro de seus filhos. Mas, ao olhar, conseguia enxergar além da superfície. Via as fundações, e elas estavam comprometidas. Rachaduras profundas se espalhavam, como as que surgem em uma estrutura após um terremoto, onde as fissuras se alastram, mas o edifício ainda se mantém de pé. Jesus me revelou como a dívida se tornou algo tão comum que ninguém a questiona mais. As pessoas estão convencidas de que o crescimento infinito é uma realidade possível. Nações contraem empréstimos como se não houvesse um dia em que tudo precisasse ser acertado. As empresas buscam alavancar-se a níveis inimagináveis. Tudo em nome da busca incessante por lucros trimestrais.
E nós, pessoas comuns como eu e você, fomos condicionados a acreditar que contrair dívidas exorbitantes é algo normal e até inteligente. Jesus me revelou como o conceito de risco e a alavancagem estão entrelaçados de tal forma que, na verdade, ninguém compreende plenamente o que está em jogo. São camadas de abstrações sobre outras abstrações. Apostas sobre apostas, modelos matemáticos que nenhum ser humano consegue entender por completo. É como observar alguém viver em uma casa sem perceber que sua fundação é feita de areia. Eu me lembrei de sua própria parábola sobre os dois construtores. Com um tom de profunda tristeza, Jesus respondeu: exatamente. Ele sabia que em novembro, uma das rachaduras se tornaria tão grande que ninguém conseguiria mais ignorá-la. E quem sabe não será o edifício inteiro que desmoronará. Pode ser que uma correção de mercado surpreenda a todos, ou quem sabe uma falha nas moedas digitais que faça com que as pessoas percam de repente o acesso às suas economias de uma vida inteira. Também é possível que uma revelação sobre corrupção institucional abale a confiança pública de forma devastadora. Uma série de falhas em sistemas interconectados pode gerar um verdadeiro pânico. O que antes parecia sólido, em que as pessoas depositavam sua confiança e sobre o qual construíram seu senso de segurança, agora se revela instável. Isso é um castigo? Perguntei, a curiosidade misturada com um leve temor. Ele então respondeu com calma: não, na verdade, é a realidade se impondo sobre a ilusão. Não se pode edificar algo novo e verdadeiro sobre uma base podre. Às vezes, é necessário que a falsa segurança desmorone, para que o que realmente é forte possa surgir. Naquela visão, presenciei um cenário de pânico. As telas exibiam a queda vertiginosa dos mercados de ações, enquanto pessoas corriam em direção aos bancos, formando longas filas de desespero na tentativa de acessar seu dinheiro. Famílias se reuniam, discutindo freneticamente sobre o que fazer diante da crise. Algumas pessoas estavam completamente perdendo o juízo devido às suas perdas. No entanto, a cena logo se transformou, e eu avistei outras pessoas, diferentes das anteriores. Essas eram aquelas que não haviam colocado toda a sua confiança em sistemas materiais. Havia pessoas que haviam edificado suas vidas com base em princípios sólidos, priorizando a integridade em vez de bens materiais, e valorizando relacionamentos em detrimento da mera acumulação de riqueza. Embora demonstrassem preocupação com os acontecimentos ao seu redor, não se mostravam indiferentes. Ainda assim, não estavam devastadas. Pareciam pessoas que aguardavam por esse momento, preparando-se em seus corações e em suas vidas. Elas simplificaram suas rotinas, diminuíram suas dependências e construíram uma verdadeira comunidade. Embora tivessem acumulado alguns recursos, o mais importante era o que haviam cultivado internamente. Havia uma fé guardada dentro de mim. Foi nesse momento que percebi que aquele evento não tinha a intenção de destruir a todos de forma igual. Na verdade, ele buscava revelar quem estava verdadeiramente preparado e quem se deixava levar por ilusões. Era um processo de separação, como diz a Bíblia, onde o trigo se distingue do joio. Aqueles que edificaram suas vidas sobre a rocha, conforme o ensinamento de Jesus, perceberiam que não estavam tão ameaçados quanto imaginavam. A perspectiva se transformou, e então testemunharam o segundo evento. Jesus o chamou de despertar da consciência. O que presenciei foi um fenômeno extraordinário. Milhões de pessoas despertando ao mesmo tempo. Não se tratava de uma reação a eventos externos, embora alguns deles pudessem estar ocorrendo, mas sim de um profundo despertar interior. Era como se uma consciência coletiva estivesse emergindo, trazendo à tona uma lembrança do que realmente importa na vida e uma convicção de que muitos estavam trilhando um caminho equivocado. Ele testemunhou essa transformação em todos os cantos, nos subúrbios abastados e nas cidades carentes, em países desenvolvidos e em nações em desenvolvimento, tanto em igrejas quanto em ambientes de trabalho seculares. Observou pessoas desligando seus dispositivos e, pela primeira vez em anos, realmente se voltando para suas famílias, olhando nos olhos delas com atenção e carinho.
Você já percebeu como algumas pessoas fazem perguntas desafiadoras sobre suas vidas? É assim que eu gostaria de ser lembrado. Sinto um orgulho profundo de como utilizei meu tempo, mas também reconheço que por muitas vezes persegui objetivos que, à primeira vista, pareciam promissores. No entanto, essas conquistas acabaram me deixando com um sentimento de vazio interior. O que eu faria de diferente se soubesse que este seria meu último ano de vida? Quais mudanças eu faria? O que realmente priorizaria? E mais importante, como isso se desdobraria, passo a passo? Comecei a perceber como a consciência estava despertando em todo o mundo ao meu redor. Lembro-me de ver a voz emocionada, ligando para seus netos, compartilhando sentimentos e reflexões que antes pareciam esquecidos. Permita-me compartilhar o que realmente tem valor. Você testemunhou pessoas em busca daquelas que haviam ferido, humildemente pedindo perdão de coração. Viu casamentos que, com esforço e amor, conseguiram se reconciliar. Observou amizades sendo restauradas, renascendo com novos laços. E viu indivíduos se afastando de empregos que comprometiam sua integridade, em busca de um caminho mais alinhado com seus princípios. Uma transformação silenciosa e profunda começou a se desenrolar, longe dos holofotes das notícias e das discussões nas salas de reuniões corporativas. Milhões de pessoas, de maneira privada e discreta, decidiram romper com a rotina do piloto automático. Elas optaram por deixar para trás a mentira confortável e passaram a buscar o que é genuíno, em vez do que é apenas conveniente. Jesus me revelou que esse despertar teria o poder de abalar sistemas que dependem da apatia das pessoas. Quando a consciência se ilumina, não há mais espaço para a tolerância à desonestidade. A manipulação deixa de ser aceita. Antes de seguir, só um pedido: se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Você busca a verdade, ao invés de se contentar com mentiras que trazem conforto. Observou famílias se reunindo para dialogar sobre assuntos que evitaram por tanto tempo. São conversas sinceras, aquelas em que finalmente se expressam sentimentos e pensamentos que sempre causaram medo de serem revelados. Observei pessoas tomando decisões corajosas para viver com integridade, mesmo quando isso significava sacrificar seus empregos ou status. Foi fascinante perceber como esse despertar se espalhava de forma exponencial, de pessoa para pessoa, como uma luz que se transmite de mão em mão até que finalmente iluminasse o mundo inteiro. A terceira visão que tive revelou o que Jesus se referiu como a resposta da Terra. Diferente das duas primeiras visões, essa era mais turbulenta e intensa. Ele me mostrou eventos naturais se desenrolando com uma força impressionante. Tempestades violentas, terremotos em locais inesperados onde raramente ocorrem, padrões climáticos sem precedentes, atividade vulcânica intensa, inundações devastadoras em algumas regiões e secas severas em outras. Enquanto contemplava a natureza revelando sua força impressionante e ao mesmo tempo assustadora, não pude deixar de questioná-lo. Isso é uma punição? Deus está irado? Seria este um julgamento sobre a humanidade? Ele me olhou com serenidade e respondeu: não, meu filho. Trata-se de consequência e comunicação. Quando a humanidade perde seu equilíbrio, quando a ganância se sobrepõe à sabedoria, e quando corporações e governos negligenciam a saúde do planeta em nome do lucro e do poder imediato, a Terra responde. Não por intenção, talvez, mas por consequência, como um organismo que envenenado luta contra a toxina que o ameaça. O sistema, que havia sido mal utilizado, começou a apresentar falhas. Em meio a isso, testemunhei um evento natural de grande magnitude se desenrolar em novembro. Não quero entrar em detalhes, pois não tenho certeza sobre qual evento ocorreu ou onde exatamente, mas a sua presença era inconfundível. Era tão impactante que ninguém conseguia ignorar. Sua influência se espalhou por todo o planeta, capturando a atenção de todos. Não se tratava do apocalipse que conhecemos, mas sim de um sinal inequívoco, um alerta vibrante, um lembrete de que a humanidade está inserida em um sistema muito maior. Não estamos acima da natureza.
Embora tenhamos certo domínio sobre a Terra, isso nunca foi concebido para ser uma exploração desenfreada ou uma mera extração de recursos. Na verdade, nossa relação com o planeta deveria ser pautada pela administração cuidadosa e pela responsabilidade. E Jesus me falou algo que me surpreendeu profundamente, algo que transformou minha maneira de entender o mundo. Ele disse que aqueles que têm ouvidos para ouvir perceberão esses sinais da natureza, não como maldições, mas como convites. Convites para viver com mais atenção, para respeitar o equilíbrio e para recordar que tudo está interconectado. Enquanto a situação se desenrola, haverá aqueles que entrarão em pânico, outros que optarão pela negação e alguns que, em vez de refletir, escolherão culpar os demais pelo que está acontecendo. Haverá também os que tentarão tirar proveito da situação para fins políticos. No entanto, entre todos esses, existirão aqueles que alcançarão um momento de clareza. Esses compreenderão a importância de sua responsabilidade em relação à terra que os sustenta, despertando para a necessidade de cuidar e proteger o nosso planeta. E a partir desse entendimento, uma nova maneira de viver surgirá. Uma maneira que respeita o planeta, que busca o equilíbrio em vez da exploração, que reconhece a humanidade como parte integrante da natureza, e não como algo separado dela. Assim, surgiu a quarta visão. E Jesus afirmou que esta era a mais importante de todas. Miguel, preste muita atenção a isso. Esta é a chave para tudo. É o momento em que os corações se voltam. Aqui reside a verdadeira revelação do coração. O que ele me revelou foi a imagem de milhões de pessoas ao redor do mundo, passando por uma transformação interna intensa, todas ao mesmo tempo. Era como se um despertar espiritual estivesse ocorrendo simultaneamente em toda a humanidade, um chamado para algo mais profundo e significativo. Uma voz silenciosa começa a fazer perguntas que elas têm evitado por anos. Para que viveram? O que realmente importa? O que eu faria de diferente se tivesse a chance de recomeçar? Quem sou eu, além de todos os papéis, responsabilidades e conquistas que carrego? Era como testemunhar pessoas despertando de um longo e cansativo sonho, redescobrindo quem realmente são, além de tudo o que a sociedade lhes impôs. Eu observei essa transformação se manifestar de diversas maneiras. Um exemplo marcante foi o de um empresário em Nova York, sentado à sua mesa, que, de repente, se deu conta de que seu sucesso, na verdade, parecia vazio. Em Londres, uma mãe observa atentamente seus filhos e toma a decisão de se tornar mais presente em suas vidas. No Quênia, um professor reflete sobre sua prática e percebe que, embora tenha ensinado muitos fatos, lhe falta transmitir sabedoria. Enquanto isso, em Aio, uma agricultora decide viver com mais integridade, mesmo que essa escolha signifique abrir mão de lucros. Um jovem começou a perceber que os elogios e o status que tanto valorizava pareciam vazios, desprovidos de significado. Ele testemunhou pessoas vivenciando experiências espirituais profundas, momentos que desafiavam qualquer explicação material. Essa observação despertou nele uma sensação inquietante. Havia algo mais na vida, algo além do que lhe haviam ensinado. Uma sede por algo verdadeiro que toca a essência do ser. Jesus nos ensinou que essa revelação se manifestaria de maneiras distintas para cada indivíduo. Para alguns, seria o reencontro com a fé que haviam deixado para trás. Para outros, representaria um mergulho mais profundo na fé que, ao longo do tempo, haviam negligenciado. Para muitos, será um verdadeiro despertar espiritual. No entanto, o que une a todos é que, em novembro de 2025, milhões de pessoas sentirão, simultaneamente, um profundo chamado em busca de significado, de conexão e de Deus. Esta é a força mais poderosa que posso liberar. Jesus me revelou que, quando a consciência se desperta e os corações se tornam transparentes, as pessoas começam a recordar o que realmente importa. Nesse momento, os sistemas que se sustentam na manipulação começam a ruir. Não por meio da violência, mas sim pela decisão de pessoas que optam por viver de forma diferente.
escolhendo a verdade em vez da conveniência, priorizando relacionamentos em detrimento das posses e valorizando a integridade acima do lucro. Quando milhões de pessoas tomam essa decisão ao mesmo tempo, o mundo se transforma. Em uma de minhas visões, percebi algo fundamental. Jesus me revelou que esses 4 eventos estão profundamente entrelaçados. Essas não eram apenas ocorrências isoladas. Faziam parte de uma transformação muito mais ampla. O colapso do sistema financeiro seria o catalisador para o despertar da consciência em inúmeras pessoas. Quando a fé nos sistemas que sustentam suas vidas se esvai, surge um impulso para questionar, para buscar respostas mais profundas. O despertar da consciência se tornaria mais profundo e se espalharia à medida que a Terra começasse a revelar sua resposta. Os fenômenos naturais serviriam como catalisadores para um renascimento espiritual. As pessoas passariam a enxergar a natureza como uma voz que clama por atenção. E assim, a revelação do coração começaria a se espalhar, fortalecendo cada um dos outros 3. Aqueles que tivessem seus corações despertos reagiriam de forma distinta ao colapso econômico. Eles se uniriam, ajudando-se mutuamente. Enxergariam os fenômenos naturais não apenas como desastres, mas como sinais que trazem mensagens importantes. Era como observar dominós dispostos com precisão, ele explicou, organizados de tal maneira que, ao derrubar um, todos os outros caem em uma sequência de transformação. Não era um plano para causar destruição, mas sim uma estratégia para transformar tudo, guiando cada elemento em direção ao alinhamento com a verdade. Esses eventos não são meras coincidências, Miguel. Eles estão entrelaçados em um padrão que permeia o próprio tecido da criação. Quando a humanidade se afasta do seu verdadeiro caminho, erguendo seus alicerces sobre a areia por tempo demais à natureza, a consciência e as consequências se unem para trazer as pessoas de volta ao que realmente importa. Enquanto as visões se dissipavam, eu me via novamente naquele lugar deslumbrante ao lado de Jesus. Foi então que compreendi, com uma clareza cristalina, o motivo pelo qual ele me trouxe de volta. Eu precisava ser uma testemunha disso. A humanidade não precisa de mais uma voz incitando o medo, ele me disse. Eles já ouviram falar do medo por tempo demais. O pavor já se instalou em seus corações. O que realmente precisam é de alguém que lhes revele a verdade, uma verdade genuína, apresentada com amor, compaixão e esperança. Alguém que tenha a coragem de afirmar: sim, as coisas estão mudando. Sim, o mundo que você conheceu está passando por grandes desafios. Mas não se engane, isso não é o fim. Não se trata de um castigo nem da ira de Deus sendo desencadeada. Na verdade, estamos diante do início de algo muito melhor. É exatamente por isso que temos orado. É assim que o que é falso finalmente se desfaz, enquanto o que é verdadeiro se mantém firme. Essa é a essência da transformação. Este é o caminho que nos leva de volta para casa. Senti sua mão repousar em meu ombro, um toque que transcendia o físico e se conectava ao espiritual. Eu tinha plena consciência de que estava sendo enviado de volta. Sabia exatamente o que precisava fazer. O peso dessa responsabilidade se instalou sobre mim como um manto, mas ao contrário de um fardo não me oprimia. Sentia-se pesado, sim, mas carregado de propósito. 1000 perguntas fervilhavam em minha mente, mas, antes que eu pudesse articulá-las, pareciam se dissipar no ar. O que eu tinha certeza era de uma coisa: Jesus não me revelava essas verdades para semear o terror ou provocar pânico nas pessoas. Ele estava me revelando o motivo de sua confiança na capacidade das pessoas de enfrentarem a verdade. Com isso, ele me mostrava que novembro de 2025 está se aproximando rapidamente e que todos precisam estar prontos para o que está por vir. Não se trata apenas de bunkers e suprimentos. Embora a preparação prática seja importante e ter uma despensa abastecida com recursos seja útil, o verdadeiro preparo acontece em nossos corações. É fundamental estarmos ancorados no que realmente importa, conectados a algo mais profundo do que as circunstâncias que nos cercam. Conectadas a Deus, conectadas entre si, conectadas à sua própria consciência. Foi então que percebi que estava sendo puxado de volta.
como se um fio invisível me arrastasse em direção a algo que eu não conseguia enxergar. A luz começou a se apagar, e com ela, a paz começou a se afastar. A harmonia perfeita, antes tão presente, começou a se esvanecer. Foi então que ouvi Jesus pronunciar suas últimas palavras. Sua voz, embora distante, soava de uma clareza surpreendente. Diga a eles que usamos mais do que podem imaginar. Diga a eles que esses 4 eventos não representam o fim do mundo, mas sim um novo começo, um renascimento. Convide-os a preparar seus corações, além de seus suprimentos. Incentive-os a despertarem enquanto ainda têm a chance. Diga a eles que estou aqui, chamando. Estou batendo à porta de seus corações, aguardando uma resposta. Para aqueles que abrem suas almas e se lembram do que realmente importa, que optam pela fé em vez do medo, haverá uma paz e um propósito que o mundo não pode oferecer e, muito menos, tirar. Eu gasguei e abri os olhos. A transição foi abrupta e dolorosa. Eu estava deitado em uma cama de hospital, cercado por monitores, rostos ansiosos e o incessante som de máquinas bipando ao meu redor. Um médico de emergência se aproximou, examinando minhas pupilas com uma luz intensa. 2 enfermeiros se moviam rapidamente, ajustando os monitores e checando meus sinais vitais com uma precisão quase automática. Em um canto da sala, um dos meus colegas bombeiros se concentrava, falando ao rádio e transmitindo informações cruciais. Médicos entravam e saíam em um ritmo acelerado, como se o tempo fosse um inimigo a ser vencido. E no meio de toda essa agitação, um pensamento insistia em se repetir na minha mente. Eu havia experimentado a morte clínica. Meu coração parou de bater e minha atividade cerebral cessou. Durante 14 minutos eu estive completamente morto. Os paramédicos que chegaram ao local me contaram mais tarde que não conseguiram encontrar meu pulso. Não havia nada ao meu redor. E ainda assim, ali estava eu, pleno de vida, respirando com consciência, curado de formas que desafiavam a compreensão de cada médico que me examinava. Meus ferimentos, que deveriam ter sido fatais, contavam uma história diferente. O impacto que destruiu meu corpo ao colidir com os escombros deveria ter me levado à morte instantaneamente. Eu tinha fraturas mínimas, sem nenhum sangramento interno significativo e, felizmente, nenhum dano permanente. Para os médicos, a situação era considerada impossível, mas enquanto eu estava deitado naquela cama de hospital, machucado, sentindo dor e, acima de tudo, muito vivo, tudo o que conseguia pensar era no que Jesus havia me revelado. Minha mente estava completamente absorta em novembro. A responsabilidade que agora pesava sobre meus ombros era imensa. Eu precisava compartilhar essa mensagem antes que fosse tarde demais. Isso aconteceu há apenas 8 dias. 8 dias se passaram desde a minha recuperação, e ainda estou imerso em um turbilhão de emoções e reflexões sobre o que vivi. Desde então, aproveitei cada momento livre para tentar entender e integrar essa experiência. Estou em constante batalha interna, confrontando o que aconteceu com tudo o que considero verdade. Coloco à prova essa vivência em relação à ciência médica, à minha fé e à lógica que sempre guiei minha vida. E agora, estamos nos primeiros dias de novembro, exatamente como Jesus me revelou. À medida que reflito sobre isso e medito mais profundamente, a experiência se torna cada vez mais vívida, não menos real, mas mais intensa e palpável. Meu corpo está se comportando de maneiras que continuam a surpreender os médicos que me examinam regularmente. Eles não conseguem encontrar uma explicação para a minha recuperação, mas meu espírito foi profundamente transformado pelo que vivenciei naquele limiar entre a vida e a morte. Eu sou uma pessoa diferente agora. Minha forma de ver o mundo mudou. Minhas prioridades se transformaram. Meu entendimento sobre meu propósito ganhou uma nova dimensão. Sinto a necessidade de compartilhar isso neste momento, pois já estamos em novembro de 2025 e os eventos começaram a se desenrolar de maneira intensa. Estamos nos primeiros dias deste mês tão importante e é fundamental que você compreenda o que está acontecendo ao nosso redor neste exato momento. Não se trata de entrar em pânico ou tomar decisões precipitadas.
Também não é o momento de acumular suprimentos, construir abrigos ou se deixar dominar pelo medo. Prepare-se então. É hora de construir uma comunidade sólida, fortalecer seu coração e se preparar para ajudar aqueles que estão se sentindo amedrontados. Os sistemas financeiros estão prestes a passar por grandes turbulências. Essa fase está se aproximando. A consciência da humanidade está prestes a despertar, independentemente de estarmos prontos para isso ou não. A Terra se manifestará por meio do clima, de fenômenos naturais e de eventos inesperados. Milhões de corações serão confrontados com suas próprias verdades, obrigados a refletir sobre quem realmente são e no que verdadeiramente acreditam. Isso não acontece por acaso. Não se trata de causa ou punição. É uma jornada de transformação e evolução, e você tem um papel fundamental nesse processo. Você não é apenas um espectador, você é um participante ativo. Como Jesus me ensinou, você não precisa enfrentar isso sozinho. Você deve se unir a algo maior. A uma comunidade de pessoas que enxergam o mundo com clareza, que se apoiam mutuamente, que oferecem conforto e que se agarram ao que realmente importa quando tudo ao redor parece desmoronar. Convide alguém em quem confia para ouvir esta história. Compartilhe com as pessoas que fazem parte da sua vida. Engaje-se em uma conversa sincera sobre o que está acontecendo ao seu redor. Não hesite em fazer aquelas perguntas desafiadoras. Prepare seu coração desde já, pois novembro chegou e os eventos começam a se desenrolar. O que Jesus me revelou não foi um plano de destruição, mas sim uma proposta de transformação. Não se tratava de punição, mas de um despertar. Não era o fim, mas o início de algo novo. Para aqueles que optam por enxergar dessa forma, que preferem a fé ao medo, que escolhem a comunidade em vez do isolamento, que abraçam a verdade em vez da ilusão, há um caminho iluminado à frente. Novembro de 2025 não será um mês de terror, mas sim um período de intensa transformação espiritual. Será um tempo em que as falsas fundações serão finalmente reveladas, enquanto as verdadeiras se manterão firmes e inabaláveis. Jesus me pediu para compartilhar com você que Ele está batendo à porta do seu coração, aguardando ansiosamente, chamando por você. Para aqueles que decidem abrir seus corações e se reconectar com o que realmente importa, que optam pela fé em vez do medo, haverá uma paz e um propósito que o mundo não pode oferecer, e tampouco pode retirar. Esta é a mensagem que me foi revelada durante aqueles 14 minutos entre a vida e a morte. É uma verdade que sinto a necessidade de compartilhar. Novembro chegou e estamos prestes a vivenciar o início de eventos significativos. Prepare-se, não apenas com seus recursos, mas também com seu coração. Quando as fundações frágeis desmoronam, somente aquilo que foi edificado sobre a rocha se mantém firme. Que testemunho profundo e transformador é esse? A Bíblia nos alerta sobre essa verdade poderosa em Hebreus, capítulo 12, versículo 27. Somente aquilo que é inabalável permanecerá. Agradeço imensamente, Miguel, por compartilhar conosco essa experiência tão impactante e urgente. E a você que nos acompanhou até aqui, que as bênçãos de Deus te alcancem e te fortaleçam neste tempo profético. Prepare seu coração, não apenas seus recursos. Construa sua vida sobre a rocha e não sobre a areia. Nos encontraremos no próximo vídeo. Lembre-se, os sinais não devem causar pânico, mas sim nos convidar ao despertar. Viva com fé, viva com propósito, viva sempre preparado.